Saudações para você que nos acompanha. Como prometido, essa é a rubrica Curiosidade Educativa. E na rubrica de hoje nós vamos falar sobre a pedagogia tradicional. Essa pedagogia que muitas vezes tem sido debatida sobre a sua atuação. Muitos têm se perguntado: será que eu sou um professor da pedagogia tradicional? Será que a escola em que eu trabalho tem a pedagogia tradicional dentro do seu currículo de ensino e educativo? Será que os meus filhos estão numa escola tradicional? Ou será que eu, como aluno, estou numa escola tradicional? Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos falar o que é a pedagogia tradicional e como ele exerce uma influência muito grande no nosso país. Tá? Na pedagogia tradicional, essa pedagogia, a princípio, quando ela surgiu para manter a camada burguesa, ou seja, na Europa existia a camada alta, a grande elite, também existia a camada baixa. Para fazer a manutenção do poder, a escola simplesmente formatava os filhos dos grandes burgueses com conteúdos repetitivos para que esses depois conseguissem também ocupar os mesmos lugares que seus pais exerciam. Mas depois, com a Revolução Francesa, a ideia do liberalismo, a ideia da liberdade, fraternidade e igualdade para todos, fez com que depois esse ensino não se restringisse simplesmente para a camada burguesa, mas também para a camada mais desfavorecida. Porém, nesta pedagogia tradicional, aqui o professor é tido como detentor do conhecimento. Isso mesmo, o professor ele vai ser o principal agente do processo de ensino e aprendizagem, sendo que o aluno vai ser considerado como uma tábua rasa, ou seja, aquele que não tem conhecimento, e que simplesmente depende do professor para ganhar algum conhecimento. Aqui também os conteúdos, para além de serem densos e livrescos, os alunos também eles utilizavam o método de memorização, ou seja, o estudo não era baseado na aprendizagem ativa, de modo que o aluno pudesse refletir do conteúdo que lhe era transmitido, mas era baseado numa memorização mecânica por meio da repetição constante do conteúdo a fim de armazenar. E ainda vem o pior, ele tinha que despejar do jeito que lhe ensinaram na aula, também devia despejar aquilo na folha de prova. Então, o método tradicional era baseado nisso, e o professor, como sendo a autoridade máxima inquestionável, não poderia ser afrontado, questionado. Qualquer dúvida que o aluno tivesse dificilmente seria aceita. Normalmente essa pedagogia tradicional ela teve um grande, vamos dizer, era muito utilizada porque as salas naquela altura ficavam muito cheias, então era muito complicado para o professor prestar atenção para cada um dos alunos. E também um dos fatores que fez surgir a pedagogia tradicional foi o baixo salário dos professores, porque quando o salário é pouco, há pouco estímulo e motivação para o próprio professor. Então muitas das vezes ele não procurava inovar nas suas metodologias, sem falar que as tecnologias naquela altura ainda eram pouco melhoradas. Mas como é que nós vemos no nosso contexto? Será que em Angola ainda existem professores tradicionais? Será que você, aluno, ainda tem se deparado com esse tipo de professores? Ou você também é daquele aluno que só memoriza, não constrói, não critica, não apresenta dúvida, não faz pesquisa, só depende simplesmente do professor? Bom, é importante que todos nós, enquanto agentes educativos e cidadãos que pertencem a uma sociedade educativa, comecemos a nos questionar e a perguntar se essa pedagogia é verdadeiramente aceita para nós. Então, para você que nos acompanha, deixe o seu comentário, se curtiu o vídeo, deixe um like, porque nós ainda temos muita coisa boa para apresentar para vocês. Academia Conceição Roque, potencializamos o teu conhecimento.